A todos vocês, vamos lá para a palavra que Deus colocou no nosso coração hoje, tá bom? A Lau deu risada aí, porque eu estou escutando um louvor aqui, rapaz. Os irmãos dão um lugar de verdade, viu? Glória a Deus. E hoje a gente, o pessoal que começa e vê que a gente demora um pouco, já pula para cá, né? Quando vê depois. E hoje a gente combinou de fazer a live, né? Primeiro ponto é por que a gente não está fazendo, né? O culto presencial, se alguém aqui não sabe, né? A gente tomou a decisão de seguir a regra do lockdown aí, né? Uma vez que o governo decidiu, o Rick deu risada aí também. O governo decidiu ser essencial, né? Essa questão. A gente preferiu não dar, não abrir as portas, simplesmente, né? A gente tem a internet, né, para a gente trazer a palavra aí, então é uma forma a mais de a gente colaborar com a questão do vírus aí, né? Nem a favor, nem contra, apenas fazendo aquilo que a gente sentiu aí no coração. E hoje a gente combinou de fazer essa ministração em dois, né? O Rick, ou eu e a Márcia, mas a Márcia deu problema no celular e o Rick não conseguiu. Ele foi no médico hoje. Então vamos eu mesmo aqui. O Rick está acompanhando a gente aí. Se vocês quiserem acompanhar a ministração, colaborar com a ministração, fiquem à vontade, tá bom? A gente fica feliz quando as pessoas colaboram com a ministração. E dentro de toda essa situação que a gente pediu a direção para Deus, se a gente deveria abrir a igreja ou não, uma das coisas que eu senti muito no meu coração foi falar referente a esse período que nós estamos passando, né? É um período realmente de medo, um período de preocupação, um período de dúvida, um período de ansiedade que muitas pessoas têm passado, né? Muitas pessoas vendo a fé de uma forma errada, né? Por exemplo, quando eu uso a minha fé de uma forma irresponsável, eu não tenho nada de Deus nessa fé, né? Eu estou negligenciando, estou utilizando a fé como um escudo errado, né? De forma errada, né? Então a gente tem aí momentos realmente que a gente está passando, né? Igual eu compartilho com algumas pessoas que quando começou a pandemia na empresa, as primeiras, eu fui um dia, estava todo mundo lá, tal, todas as equipes, a empresa cheia. Aí no outro dia foi decidido que iriam ficar 2 de cada setor e eu fui uma dessas pessoas que fui, né? E cara, por ser uma coisa por ser uma coisa nova, imagina, você... Tem uma luz aqui bem no meu olho aqui. Tenta mexer ali, amor. E por ser uma coisa nova, eu senti muito medo, eu me senti realmente apavorado diante daquela situação. Tenta fazer assim para cá, só para ela. Muito medo diante daquela situação. Liguei para minha chefe e falei, eu não vou ficar aqui não tem ninguém aqui, enfim. Eu senti realmente um medo ali naquela situação. Cheguei em casa, orei aqui com a Su e com a Laurinha. A Laurinha ainda não tinha nem completado 2 anos ainda, né? E eu tava com muito receio, tá bom? É assim mesmo. Eu tava com muito receio, né? De toda essa situação. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que o momento que a gente está passando é um momento de emoções, é um momento de sentimentos. Muitas vezes emoções e sentimentos incontroláveis, sabe? Que eles são controláveis, mas a gente não tem a sabedoria para controlá-los, né? E a gente vai trazer então
dentro desses três finais de semana, né, desses 3 domingos que nós não teremos o culto presencial, ministrações referente a esses sentimentos que o momento de crise traz, que o momento de pandemia traz, e a forma que a Bíblia fala para a gente reagir a tudo isso. Uma coisa que eu já adianto a todos vocês é que a palavra Jesus, a sua palavra, o tempo todo, ela tem um cuidado muito grande com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. O tempo todo. Eu vou passar para vocês durante esses 3 dias. Você vai ver que o tempo inteiro Jesus está, a palavra de Deus está direcionada para a gente não se preocupar, não ter medo, não duvidar, não ter ansiedade, não viver com sentimentos do passado. A Bíblia está cuidando da gente o tempo inteiro. Então, por isso que a palavra do Senhor fala que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Porque quando você escuta a palavra de Deus, você vê que existe um cuidado de Deus por mim e por você, que existe um amor incondicional de Deus por mim e por você. Então, dentro de todas essas consequências que traz um momento de crise, de pandemia, de decisão, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, e essa mensagem vai ser a padrão, está lá em Efésios capítulo 6, verso 16, que diz assim: elevem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Então, a palavra do Senhor fala para a gente utilizar a fé como escudo. Aí a primeira coisa, eu me lembro as primeiras vezes que eu vi essa pregação, que uma ministração assim, que eu li essa passagem, a primeira coisa que eu pensei foi que fé, por que fé seria um objeto de defesa na guerra, né? Porque fé para mim ela é ofensiva, ofensiva. Seria um ataque, né? Seria um ataque uma arma para você atacar, né? Alguém está enfermo, você utiliza a fé, faz uma oração, a pessoa é curada, né? Alguém está em situação de possessão ali, você utiliza a fé e o nome de Jesus e a pessoa é liberta. Então eu sempre vi a fé como uma arma de ataque, como algo que a gente poderia utilizar para atacar, né? E aí a palavra traz a fé como um escudo, porque assim, fé para mim eu nunca entendia por que a fé ela entrava no contexto de defesa, de escudo. Por quê? Porque essa defesa não é para o corpo físico. E aí a palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades e todas essas hostes malignas aí, né? Então, a fé ela não é um escudo para o corpo físico, ela é um escudo para o corpo interior. Em outras ministrações eu já falei referente ao exterior e o interior. O exterior, muitas vezes a gente toma umas pancadas, mas interiormente, que é o resultado da pancada exterior, a gente consegue continuar intactos. Então, a fé ela é para o interior. Ela é para o interior. Então é dentro desse contexto que eu vou trazer aqui para vocês. E a gente vai falar sobre dúvida, preocupação, medo, ansiedade e algumas situações do passado que muitas pessoas acabam levando e acabam atrapalhando. E de que forma que nós devemos combater com essas coisas? Nós devemos combater através da fé. É através da fé que a gente consegue combater todos esses ataques que não são para o nosso corpo físico, mas sim para a nossa alma, sim para o nosso espírito, mas sim para nós interiormente, tá bom? Essa passagem de Efésios 6, ele vai falar de diversas armaduras, né? Vai falar do capacete da salvação, do cinto da justiça, vai falar dos sapatos que anunciam o evangelho, e vai falar da fé também. Então é uma palavra que faz uma simbologia com uma armadura de um guerreiro, né? E essas armaduras aí é colocada aí dentro desse contexto de armas para guerrear. Então, amados, a gente utilizar da nossa fé
é sim utilizar de uma arma poderosa. Para quê? Para que a gente não seja atingidos, não só pelos dardos do maligno, mas por toda e qualquer afronta à nossa vida, qualquer afronta à nossa alma, qualquer afronta ao nosso espírito. E a primeira que eu quero falar com vocês aqui é referente à dúvida. E cada passagem que eu trouxer para vocês, eu vou trazer uma passagem bíblica para vocês verem como que é interessante que Jesus reage a todos esses sentimentos de uma forma maravilhosa. Quem está mandando um coraçãozinho aí, obrigado, viu? Isso ajuda demais, a gente vai sentindo, parece um glória a Deus aqui. E todos esses sentimentos que a gente tem, Deus, Jesus, ele tem uma reação, a Bíblia tem uma reação a isso, e todas essas reações são boas. Referente à dúvida, eu trouxe para vocês aqui a passagem, como a gente planejou de fazer em 2, aí quando é em 2 demora mais, mas se eu tiver que ministrar tudo hoje aqui, eu ministro hoje também, que eu não tenho problema não. Depois o Espírito Santo, eu não represo o rio não, deixo o rio arrebentar com tudo aí. A primeira é Pedro, que duvidou e não viveu o sobrenatural. Então lá em Mateus capítulo 14, no verso 30 ao 31, eu vou ler aqui. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Né? Tem algumas passagens, irmãos, que são chave para a gente fala muito. Essa é uma das que eu falo muito, e a outra que eu vou falar ou hoje ou semana que vem também, que é sobre Davi e Golias. A gente fala, não tem como. Essas palavras assim, elas são chaves. Por quê? O que acontece aqui? A palavra do Senhor fala que o contexto, né? Eu gosto de contextualizar porque aí eu sei que todos nós estamos na mesma página, embora eu entenda que todos aqui estamos. O contexto: Jesus fala para os discípulos seguirem no barco que ele iria depois. Os discípulos se encontram com uma tempestade, se encontram com uma chuva forte, com ondas fortes, e Jesus vem andando por sobre o mar até aquele barco que eles estavam. Os discípulos ficaram com medo, achando que era um fantasma, ficaram amedrontados, né, diante daquela situação. Pedro fala: olha, se for o Senhor, me deixe ir até o Senhor aí. E aí ele desceu do barco e foi ali andando até Jesus. E a palavra do Senhor fala que quando Pedro começou a olhar os ventos, começou a olhar as ondas, começou a olhar a chuva, ele duvidou, e aí ele começou a afundar. Aí Jesus fala para Pedro: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Então, amados, o primeiro momento que a gente vai utilizar o escudo da fé é referente à dúvida. Por que muitas vezes nós duvidamos? Aí eu falo nós duvidamos, amados, porque isso é uma luta contínua que nós temos. Uma luta contínua. Quando a gente menos percebe, estamos nós lá duvidando. Quando a gente menos percebe, estamos nós lá duvidando. Quando a gente menos percebe, a gente vê uma pessoa em situação de rua e fala, ou situação ruim, e fala: esse daí não tem jeito. Quando a gente menos percebe, a gente vê alguém enfermo e fala: vixe, essa enfermidade aí, a cura é quase impossível. Quando a gente menos percebe, a gente começa a duvidar de que vai dar certo, de que as promessas de Deus, elas vão fluir sobre as nossas vidas, de que a gente vai prosperar na terra, de que a felicidade vai reinar em nossas vidas. Nós estamos, nesse momento, nós estamos diante de uma guerra. E uma guerra nem sempre nem todas as batalhas a gente ganha, algumas a gente perde. E o que a gente precisa fazer diante dessa guerra? Utilizar o escudo da fé. Não é o momento de atacar. Não é o momento de reagir de outra forma. É o momento de você utilizar o escudo da fé. E de que forma que nós utilizamos o escudo da fé? Pedro, quando ele olhou ali, Jesus diante daquela situação, ao invés de ele olhar para vento, para onda ou para qualquer coisa, ele teria que olhar apenas para Jesus.
Ele teria que utilizar a sua fé e olhar somente para Jesus. Ele teria que ficar com seus olhos fixos em Jesus. Então, como que a gente utiliza desse escudo poderoso da fé quando a dúvida invadir o nosso coração? A gente se utiliza da palavra de Deus, e a palavra do Senhor fala: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É o que a palavra do Senhor fala. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou seja, na palavra de Deus, que coincidentemente também é uma espada, tá? Está aonde a gente vai conseguir não duvidar. Não caia no erro de se culpar ou se diminuir quando você duvidar de alguma situação. Não caia neste erro, porque senão você joga o escudo no chão. Você está sendo atacado e você joga o escudo no chão. Não é essa a reação de um guerreiro. Quando você se ver em uma situação de dúvida, você tem que erguer o escudo mais e se lembrar de tudo o que Deus fez por você. Aí é onde tem a palavra do Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Eu quero encher o meu coração e a minha mente daquilo que me traz fé. É isso que a gente precisa fazer, amados. Ontem a gente estava falando nesses dias, né? Porque a gente tem os trabalhos, né? A gente tem as lives, né? E assim, gente, exige um esforço muito grande. A gente sacrifica muita coisa. Não, assim, a gente não quer emocionar ninguém, nem radicalizar nada. Mas existe um esforço muito grande. E às vezes, tem vezes que a gente faz uns trabalhos, né? E aí a gente coloca ali aquele trabalho e a gente fala: nossa, a gente suou muito, mas vai compensar. E muitas vezes, para nós, da forma que nós estamos olhando, aquilo não tem um resultado. E o que acontece? Quando a gente começa a olhar, isso eu estou dando um exemplo nosso, eu gosto de usar exemplo nosso, não de ficar usando exemplo de ninguém, não, nossas falhas, nós também temos falhas, nós também temos erros. Quando a gente olha para visualizações, a gente permite que a dúvida entre no nosso coração. A gente abaixa o escudo. Como que faz para levantar o escudo? Olhando para o Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de hoje é para sim fortalecer o seu escudo, para fortalecer a sua fé. E para que você tenha nesse dia, saia daqui sem duvidar das grandes coisas que o Senhor tem feito por você. Quantas vezes, amados, a gente está passando por diversas situações em nossas vidas e a gente simplesmente duvida. Nossa, a dúvida é muito ruim. O medo é muito ruim. A ansiedade é muito ruim. A depressão é muito ruim. E a gente precisa lutar diante de todas essas situações. Sabe de que forma, amado? A gente precisa lutar diante de todas essas situações levantando o escudo. O meu Deus pode todas as coisas. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo que eu pedir com fé vai acontecer. Se eu pedir sem duvidar, vai acontecer. Tudo que eu ligar na terra como igreja vai ser ligado no céu. É o que a palavra do Senhor fala. Amado, quantas vezes em nossas vidas isso precisa entrar no seu coração, na sua vida. Permita isso. Abra o seu coração nesse momento. Quantas vezes na sua vida você está muito confiante diante de uma situação, logo depois você já não está mais confiante diante daquela situação. Isso é normal. A gente passa por momentos assim, queridos. Eu passo por isso praticamente todos os dias. Só que é o seguinte, amados. No dia em que a gente estiver bem, a gente utiliza a espada. No dia em que a gente estiver muitas vezes duvidando, que a gente deixar a dúvida entrar no nosso coração, a gente levanta o escudo. E assim nós vamos seguindo a nossa batalha. E assim nós vamos vencendo as nossas guerras, em que nós vivemos diante de todas essas situações. Quantas vezes diante dessa pandemia, a gente não olhou e falou: meu Deus, eu acho que a humanidade vai acabar. Eu estou falando do meu exemplo. Eu falei: meu Deus,
Que isso? Quantas vezes a gente vê uma situação ruim, uma morte, por exemplo, e a gente duvida se Deus está conosco. Se a pandemia acerta algum de nós, muitas vezes, a nossa conversa ontem, se a pandemia acerta algum de nós, muitas vezes, amados, nós duvidamos. E a gente precisa entender que a gente está diante de uma guerra, por isso que a palavra do Senhor utiliza a armadura. Por isso que a palavra do Senhor utiliza a armadura. Então eu tenho duas coisas. A principal coisa que eu tenho para falar para vocês é: olhem para Jesus. Conheçam Jesus e olhem para Ele. Não, quem acredita, quem se sente mal por achar que decepcionou Jesus em um dia que baixou o seu escudo, não conhece a Cristo. Porque Cristo sabe que a gente não vai conseguir ser 100% nunca. E na verdade Ele veio justamente por isso, para nos dar alguma força, para nos dar algo a mais, para que a gente consiga vencer essas situações. Eu não estou falando para você duvidar, eu estou falando para você, se em algum momento você duvidar, não joga o escudo no chão. Levanta o seu escudo e continue lutando. Deus ainda é comigo e com você. Deus ainda é com as nossas vidas. Deus ainda vai realizar os nossos sonhos. Não é porque algumas coisas deram errado que Deus deixou de agir ao nosso favor. Que Deus deixou de abençoar a sua vida. Você ainda é um abençoado, uma abençoada. E Deus começou uma obra na minha e na sua vida, Ele vai completar esta obra. E esta obra não está amparada por uma promessa de que vai dar tudo certo. Essa obra está amparada por uma promessa de que ao que vencer, no final, esse será vencedor. Esse vai alcançar a vitória. Se as ondas da vida têm feito você submergir, louvado seja o nome do Senhor, através dessa ministração, o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, te pega e te traz de volta para cima. E fala: volte a andar por sobre as águas. A gente viver, amados, na presença de Deus, a gente viver os milagres do Senhor não é uma coisa fácil, é difícil demais para a gente. É muito difícil para a gente. É muito difícil você acreditar na história da criação. É muito difícil você acreditar que todas as pessoas vão ressuscitar um dia. Olha, Alan, não, mas a Bíblia fala sim, amado, mas só que a gente precisa lutar contra nós mesmos o tempo todo. A gente precisa continuar lutando contra nós mesmos. Então acreditar no sobrenatural não é uma coisa comum, não é uma coisa que a gente consegue manter a régua lá em cima sempre. Sempre sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Não. Alguns momentos a gente anda por sobre as águas. Outros momentos a gente precisa que Jesus nos socorra. E muitas das ministrações que a gente escuta sobre essa pregação foi: mas Pedro duvidou. Eu como um leitor da biografia de Pedro, eu gosto muito do personagem Pedro. Eu sou um defensor de Pedro. Ontem a gente estava falando aqui sobre Pedro, eu já ia falar algumas coisas, mas eu já estava bugado já. Eu falei: não vou falar nada não. Mas eu sou um defensor de Pedro. Porque é o seguinte: a pessoa que arrisca, a pessoa que dá a cara, ela é sempre criticada pelas pessoas que correram da raia, que correram antes. Vocês entenderam, amado? Sou um defensor de Pedro por isso. Eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, a palavra do Senhor fala que Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Só que um pouquinho antes, a gente acaba esquecendo de ler que todos os discípulos correram quando Jesus foi crucificado. Um pouquinho antes a gente esquece de ler que Pedro foi o que chegou mais perto, o que mais se arriscou. Ele negou a Jesus porque ele se arriscou a estar ali diante daquela situação.
Ele estava lutando com a dúvida, ele estava lutando com o medo, mas só que o amor dele por Jesus era tão grande que ele não fez igual aos demais discípulos. Ele não fez igual aos demais discípulos. Ele falou: eu vou lá, eu vou ter que acompanhar isso de perto. E o fato de ele estar perto fez com que ele negasse. E eu, Alan Nélio Roassoto, entendo que isso é porque Deus não permitiu, porque um pouquinho antes a palavra do Senhor fala que Satanás pediu a alma de Pedro e Deus não permitiu que ele fosse ceifar a alma de Pedro. Deus não permitiu. Amém? Nessa passagem que a gente acabou de ler ali, de Pedro andando por sobre as águas, a gente vê os discípulos com medo, temor, pavor. E Pedro falou: Jesus, deixa eu ir com o Senhor. E Pedro andou ali por cima das águas. E no que ele andou por cima das águas, em algum momento ele sentiu medo. Por quê, amados? Por quê? Porque quem fica no barco, quem corre na hora que o chicote estrala, essas são as pessoas que vão ficar apontando aquele que vai lutar contra o seu medo. Pedro foi um vitorioso pelo fato de ele andar por cima das águas. Não foi um derrotado. Muitas vezes a derrota, o inimigo faz isso, faz parte dos dardos dele. Por isso que eu estou falando para vocês aqui, para utilizar a fé. Muitas vezes a derrota, ela simboliza, derrota, né? Mas um erro, ela simboliza uma derrota. Uma falha simboliza uma derrota, mas não é. Não é. Pedro foi mais longe do que todos que ficaram no barco. Aí eu te pergunto, quem somos nós diante dessa luta? Quem somos nós, amados? Essa semana, ontem, eu Rick, enchemos o porta-mala de alimento e fomos entregar. E chegamos lá, oramos, consagramos a casa a Deus e tal, e tal, e tal. Aí tem as pessoas que falam: não, mas esses daí, não é assim não, porque tem pessoa esperta no mundo, né? Que aí você vai lá e dá a cesta básica, a pessoa quer sempre a cesta básica, a pessoa fica te enrolando. E o povo enrola a gente mesmo, irmão. Enrola, já enrolaram a gente. Pouquinho de Carmel já enrolaram a gente. Só que tem o seguinte: o que o inimigo se utiliza desse enrolar a gente, desse erro, dessa falha, dessa derrota, não da guerra, de batalha que a gente teve? O que o inimigo utiliza? Não vai mais. Porque se vocês continuarem indo, vão continuar enganando vocês. E se o inimigo, quer dizer, acusou Jesus, que dirá a gente? Se ele acusou o próprio Jesus, que dirá a gente? Então, amados, as pessoas que fazem, as pessoas que vão para cima, as pessoas que elas passam por processos onde elas perdem. E quando você perder, você não pode deixar de lutar. Você não pode deixar de marchar, você não pode deixar de caminhar diante de todas essas situações em que você vai vivendo. São os grandes homens de Deus, eles antes de eles chegarem diante da situação master do que Deus tinha para eles, da situação master, eles passaram por diversas lutas, por diversas dificuldades. E quantos cristãos têm sofrido algum trauma, têm sofrido algum problema e simplesmente deixam de lutar? Igual eu falei, eu gosto de dar o nosso exemplo. Igual eu falei, o nosso exemplo, eu acho que é o que tem que ser dado. Você acha certo? Porque tem algumas pessoas espertas a gente deixar de fazer obra social para aquelas que realmente precisam? Não é certo, a gente não pode deixar. Esse é o nosso chamado, é para isso que a gente veio. A gente nunca perde, amados. Ou a gente ganha ou a gente aprende. São duas coisas. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Certo? E a única forma de um cristão perder é na sua desistência. Essa é a única forma de um cristão perder.
Enquanto você não desistir, independente se você duvidou, se você sentiu medo, se você sentiu pavor, independente de qualquer coisa dessa. Independente de qualquer coisa dessa. Se você não desistir, é garantido para você, amados. É garantido que você é vitorioso em qualquer situação que você venha a passar. Muitas vezes, amados, a ideia do mundo, ela é trazida para as pregações, para o meio do reino. E a palavra do Senhor fala que existe o joio no meio do trigo. E como que muitas vezes ela é trazida? Se eu chegar aqui para você e falar que você só vai vencer, eu estou pregando o evangelho errado. Aí você fala assim, não, Alan, mas aí é bom, porque aí eu vou me sentir bem, vou sair feliz ali do culto. Beleza, você vai sentir bem, vai sair feliz do culto, mas uma coisa a gente precisa entender. O correto sempre será a melhor opção, independente se vai doer em nós ou em alguém. O correto sempre será a melhor opção. Então, assim, muitas vezes a gente cresce achando que, tipo assim, se deu alguma coisa errada, se a gente falhou em alguma coisa, acabou pra gente. A palavra do Senhor fala que a gente deve perdoar o próximo 70 vezes 7 vezes. Ou seja, Jesus está utilizando ali de uma mini parábola para falar para a turma, você tem que perdoar sempre. E por que a gente não se perdoa sempre? Da mesma forma que a gente tem que perdoar as pessoas. A gente precisa se perdoar também. A gente precisa se perdoar. A gente precisa... eu não estou falando, amados, como a palavra é referente à dúvida, a ministração mais aconselhável seria a ministração não duvida, continua, vai em frente, vai para lá, vai para cá. Essa seria a ministração aconselhável. Só que essa não é a ministração ideal. A ministração ideal. A ministração referente à dúvida que eu quero que fique no seu coração é a seguinte, amado. Quando você duvidar diante de uma situação que você vier a passar, não joga o escudo no chão, levanta o escudo mais. Utiliza da fé, traz à sua memória palavras que te tragam a esperança, palavras que fortaleçam a sua fé. Em nome de Jesus. E quebra tudo. Em nome de Jesus. Se levanta diante das situações. Se nesse momento você duvida de que Deus está agindo sobre a sua vida, está agindo sobre o seu ministério, está agindo sobre qualquer área da sua vida, levanta o escudo, amado. Levanta o escudo alto. Em nome de Jesus. E é o escudo da fé. Se Pedro olhasse ali, Jesus o levando de novo ali, e voltasse a olhar para Jesus, ele voltaria a andar por sobre as águas. Ele voltaria a andar por sobre as águas, porque o que fez ele andar por sobre as águas estava acessível a ele. Está acessível a você. O que te fez triunfar, o que te fez vencer, o que te faz sentir bem, está acessível. Está acessível. Coloque uma coisa na sua cabeça, nada e ninguém que é externo pode trazer algum dano interior para você. Nada e ninguém pode trazer algum dano interior para você. Isso pode... Eles trazem, jogam uns dardos, jogam más situações. Só que se você não deixar entrar essas situações, não faz. Só que é difícil. Por isso que o evangelho real, né, ele não é muito ministrado, porque é difícil. É difícil. Entendeu? Alguém fez algum mal para você? Como que você faz para você... Qual a melhor forma de você reagir? A melhor forma de você reagir? Perdoando essa pessoa. Se perdoando também. Teve eu já contei isso da última ministração, mas eu errei feio. E aí eu olhei assim e falei assim, cara, eu errei, mas não era a minha intenção, jamais seria a minha intenção essa. Pedi perdão para quem eu tinha que pedir e falei, não vou me sentir mal por conta disso.
Não vou me sentir mal se eu errei em uma escolha. Não vou me sentir mal. Amados, o evangelho genuíno, amados, ele não é fácil. Ele não é fácil. Todas as vezes que você for levantar uma verdade, todas as vezes que você for defender uma causa real, uma causa justa, você está armando uma guerra no mundo espiritual. Todas as vezes. Você pode prestar atenção, mas preste atenção para você ver. Seja um bom funcionário na sua empresa, bom mesmo, que chega mais cedo, que trabalha, que trata o chefe bem. Que vão chamar você, mano? Vão chamar você o quê? Da pessoa que fica ali a única palavra que eu sei para isso é feia. Mas você vai ser mal visto diante daquela situação. Você entendeu, mano? Se você chega em uma empresa, tem um monte de gente, um bando de folgado que não trabalha certo, e você chega lá e dá o seu melhor, trabalha certo, você recebe uma promoção, 2 promoções, se prepara para a guerra. Se prepara para a guerra. Porque as pessoas não vão aceitar. Então existe uma guerra que a gente precisa lutar. Existe uma guerra. Se você der uma opinião, seja ela política, seja ela o que for, se essa opinião for correta, se prepara para a guerra. É guerra, meu amado. O negócio é complicado. Então, amados, essa palavra, ela precisa estar enraizada em nosso coração, tá certo? Se perdoe também, amado. Perdoa você mesmo, perdoa suas escolhas erradas, perdoa as coisas que você fez, não fica se machucando não, tá bom? Jesus ele só tem palavras boas pra gente, só tem coisas boas pra gente, tá bom? Se você tem acertado, parabéns, mas saiba que um dia você vai errar também, assim como se você tem errado, você vai acertar, e assim a gente tem que ir levando a nossa vida, tá bom? Na hora de atacar, ataca, na hora de defender, defende, e vamos embora, que a gente é guerreiro de Cristo. E a segunda situação que eu queria trazer para vocês, que eu não sei, eu vou tentar concluir ela hoje, é referente à preocupação. Então a primeira foi a dúvida, tá? A primeira foi a dúvida. E o que eu quero trazer para você é referente à preocupação, amados. Preocupação. O quanto a preocupação também atrapalha a gente. O quanto a preocupação tem atrapalhado você. Quanto me atrapalhou, mano. Eu me lembro de uma vez que eu fiz a primeira festa que eu fiz para Laura, minha filha, e eu não curti a festa porque de tamanha preocupação que eu fiquei, se as pessoas estavam bem acomodadas, se estava dando tudo certo, se a carne estava no ponto, se o bolo não ia derreter, se as pessoas estavam achando bem ou estavam achando ruim. E a gente acaba, a preocupação, amados, tudo que eu vou falar aqui para vocês diminui a fé, tá? Primeiro, a dúvida diminui a fé. O segundo, preocupação também. A palavra do Senhor fala em Filipenses: não estejais preocupados com coisa alguma. A palavra do Senhor fala. Eu anotei aqui, amados, uma passagem que é referente a Marta e Maria, que está lá em Lucas capítulo 10, do 41 a 42. Diz assim: aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Então, qual que é o contexto aqui? O contexto é que Jesus foi até a casa de Marta, foi até a casa de Maria, e Jesus chegou ali naquela casa, e a Marta ficou preocupada, igual eu na minha festa aqui. Ficou preocupada em se o café estava quente, nem sei se ela serviu café, se a água estava gelada e tal. E Maria, enquanto isso, estava ali aos pés do Senhor.
Ela estava descansando no Senhor, trazendo aqui essa... E aí a Marta fala, ué Jesus, que é isso? O senhor não está preocupado não? Marta está aí bem folgada aí nos seus pés. Olha só, presta atenção do que eu falei anteriormente. Quando você faz o que é certo, se prepara. Se você der lugar na igreja, se você falar assim, olha, eu quero amar Jesus, eu quero estar próximo de Jesus. No Ministério Carmel não vai ser assim, em nome de Jesus, que nós somos uma bandeira diferente, nós vamos lutar contra isso. Mas dentro do que eu conheço, dentro do que eu percebo, rapaz, lá, quer ser o santão lá, quer ser Jesus na terra, né? Quer ser o... Eu tenho vontade de ministrar, de pregar, de ir para cima, de fazer obras sociais, tá lá, quer se aparecer. Sempre vai se levantar uma situação assim. E é o que aconteceu na vida de Maria. Marta falou, Jesus, o senhor vai deixar isso aí? Está certo isso? Marta falou para Maria, né? Isso não está certo não, Jesus. Como que o senhor aceita uma coisa dessas? E aí Jesus fala para ela, você está preocupada e agitada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e a essa ninguém vai tomar dela. O que a palavra do Senhor está falando? A única preocupação que a gente deve ter, a única preocupação é estar aos pés do Senhor Jesus. Essa é a única preocupação. Eu tenho que pensar e falar, eu estou próximo de Deus, eu estou ouvindo Deus, eu estou cumprindo aquilo que Deus tem para mim. Os demais, amados, se não der certo, infelizmente não deu certo. Se não agradou, infelizmente não deu para agradar. A pior coisa que a gente faz é tentar realizar algo impossível. Algo que é impossível mesmo. Tem coisas que a gente pensa que é impossível e não é. Agradar a todos, impossível, amados. Impossível. Não tem como. Não tem como. A verdade, amados, é que a gente aprende a se preocupar demais com o próximo. Ame o próximo, faça pelo próximo, 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 próximo. Só que no maior dos mandamentos, Jesus fala para nós amarmos 3 pessoas: a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Ou seja, tem você também. Da mesma forma que você ama o próximo, você precisa se amar também. Tá entendendo, amados? Esse daqui muitas vezes não é visto. É visto só amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Só que, amados, nem em todas as situações a gente vai conseguir agradar a todos. Então, amados, não fique preocupado. Não fique preocupado com o que as pessoas pensam. Isso é um bloqueio. Existe um bloqueio chamado necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. Quem tem bloqueio de necessidade de aprovação é aquela pessoa que fica pensando no que os outros vão pensar, o que é isso, o que é aquilo. Esses dias eu fui ver uns carros, né? Fui dar uma olhada, tal, que eu tô procurando uns carros aí, tô dando uma olhada, tal. E eu fui olhar ali uns carros, e aí eu entrei, e assim, a maré não tá para comprar carro, né? A maré não tá para comprar carro. E aí a Caterina chegou aí, Deus abençoe. E aí não tinha ninguém comprando aqueles carros lá. E eu andando ali por aquele lugar, só tinha os vendedores vindo, e chegava e, não, só tô olhando só. Ah, não, mas vai atrapalhar, vai perder a vez. Cara, eu não consigo te agradar. Eu não consigo agradar a todos os vendedores que eu vou olhar os carros. Eu vou só conseguir agradar um que vai me vender. Quem dera, né? Eu conseguisse agradar 20, comprar 20 carros aí. Vai, gente, tem carro aí para vocês andar onde vocês quiserem. Mas não é assim que acontecem as coisas. Então só vai ser um. Aí por eu não querer desagradar aquelas pessoas que estão vendendo, fazendo o trabalho delas, por eu não querer desagradá-las, eu vou fazer uma escolha errada.
Eu vou deixar de olhar tudo? Aí chegou uma hora, e assim, eu fui todo mulambento, né? Eu fui na minha corrida diária, fui com a minha roupa de corrida, um fone no ouvido e tal, e entrei, fui lá ver. E aí chegou até uma situação lá que o carinha que tava lá falou, isso aí é pra você, o fulano de tal. Tipo assim, ele já sabe que eu não era cheio da grana, né? Mas aí estava, eu cheguei e tal, aí o cara falou, e aí, qual carro que você vai querer? Eu falei, me dá o mais caro que você tem aí. Eu quero o mais caro. Aí os outros olhou assim, tipo, eu perdi negócio, não sei o que, tal, sabe? Com medo, assim. Aí eu falei, não, só tô brincando, só vim só olhar mesmo, só vim dar uma olhada nos carros. E aí eu vim e falei com a Su isso, e eu não tinha pensado, ó, pra você ver como que é. Eu sempre fui a pior pessoa para isso. Eu não achava certo eu entrar numa loja. É claro que tem as pessoas que, tipo, tem que também ter noção, né? Não vamos, né? Tem que ter noção das coisas, né? A pessoa vai lá só, tipo assim, a pessoa nem vai comprar e fica lá tomando o tempo do vendedor, né? Mas enfim, isso não é o exemplo que eu quero utilizar aqui. Talvez em outro momento eu utilize. Mas enfim, eu sempre falei, não, Su, se a gente for entrar tem que comprar alguma coisa. E a Su, não, a gente tem que olhar e tal. E aí a gente acaba se prejudicando, por quê? Porque a gente ama mais o próximo do que a nós. Isso não é, a Bíblia não fala isso. A Bíblia tem uma sequência. A sequência é Deus, você e o próximo. Porque a palavra do Senhor fala, ama o próximo como a você mesmo. Ou seja, primeiro você se ama, depois você ama o seu próximo. Primeiro você se ama, depois você ama o seu próximo. Não tem como, amados, a gente amar alguém se a gente não se ama. A gente tem alguns exemplos, né, que a gente tem de pessoas que a gente olha e fala, essa pessoa não consegue amar porque ela não se ama. Ela não se ama. Ela não se ama. Então a gente precisa se amar. A gente precisa parar de ficar preocupado com as situações externas. A palavra do Senhor fala, uma só tem que ser a sua preocupação. E a palavra do Senhor, ele está falando assim, o que eu entendo dessa palavra, eu tenho certeza do que eu estou te falando. O que essa palavra está falando é, você precisa fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. É só com isso que você tem que se preocupar. Eu vou falar alguma coisa para alguém e esse alguém pode não gostar. A forma que você está falando é certa? O que você está falando é certo? Então o problema é da pessoa. Cabe você falar, é correto você ir ter lá e falar, é problema da pessoa. A gente se preocupa demais com muitas coisas, amados. A gente cai na ilusão de que a gente domina as coisas, de que a gente controla as coisas. E a gente não controla nada, amados. Nada, 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 nada. A gente não controla nada. Caterina colocou aí, eu não sei falar. A bicha é bruta. Mas você aprende, Cati. Você é uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. Mas só que você tem uma coisa que muitos não têm. Você tem coragem de falar. Você tem coragem de falar. E quantas pessoas a gente prejudica pelo fato de não ter coragem de falar. Entendeu? Eu já vi você diante de uma situação bem complicada em que você soltou o verbo e engrandeceu o nome de Jesus, tá? Então, não fica também se culpando, não. Você é bênção, sim. É um vaso escolhido e usado por Deus. Amém, amados? Então, me perdi aqui. Então, a gente não deve ficar preocupado. A gente não... Amados, esse dia eu estava falando referente à traição, né? Eu estou preocupado referente a eu ser traído e tal. A sua preocupação não deve ser você ser traído. A sua preocupação deve ser se você está fazendo aquilo que é correto. Porque se você for se preocupar, amados,
Não tem como. As pessoas, se a pessoa quiser enganar, ela vai enganar. Se a pessoa quiser trair, ela vai trair. Se o filho quiser enganar os pais, ele vai enganar. Você não, infelizmente, a gente está sujeito a isso. O que eu estou querendo te dizer é que tem coisas que você não tem controle. E graças a Deus que a gente não tem controle. Porque a gente não tem a sabedoria o suficiente para entender que aquela pessoa, aquela situação que a gente ama, que a gente gosta, não é mais para nós. A gente não tem essa capacidade. A gente fica cego diante daquela situação e aí muitas pessoas preferem fazer vista grossa diante da situação do que, por exemplo, não sei nem por que estou falando isso, mas prefere fazer vista grossa do que, por exemplo, terminar um relacionamento. Então, amados, você quer ter controle? Você quer ter controle de uma pessoa que já planejou no seu coração te trair? Você quer ter controle sobre essa pessoa? Que amor é esse? Que amor é esse? Não existe amor nisso. Deus, o amor mais precioso, amados, o amor mais precioso, e é o amor que Deus quer de nós, é o amor voluntário. É o amor voluntário. Não recebe nada em troca, não espera nada em troca, não sei lá, gente, olha, Deus está falando muito forte aqui. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Deus, Ele não fez a gente igual aos anjos. Ele não fez a gente igual aos anjos. Ele fez a gente para a gente... se bem que os anjos também têm lá tem o seu livre-arbítrio, né? Senão o Satanás não tinha se rebeliado contra Deus. Mas ele não fez a gente para a gente como um robô. Um robozinho que vai ficar me adorando todo dia. Manda um glória, meio-dia, um cuco, né? Cucu. Meio-dia, glória a Deus. Meia-noite, glória a Deus. Não. O amor que Deus quer de nós é o amor voluntário. Pode quebrar o pau, pode ser a luta que for, eu continuarei me alegrando no meu Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque só a fé nos ajuda diante das preocupações, da dúvida e de todos esses sentimentos que nos invadem. Somente a fé consegue fazer com que a gente levante o escudo de novo e que a gente volte a lutar. Então, se você está preocupado com tantas coisas, amado, não para de fazer isso com você. Para de fazer isso com você. Essa é a luta que eu estou lutando, amados. Eu estou lutando essa luta e eu estou vencendo. Estou muito feliz por isso. Eu estou vencendo. Graças a Deus. De ficar, sabe? Mas aí a próxima que eu queria ler para os irmãos aqui é Mateus 6, do 24 ao 34. Na semana que vem, que agora já tá estourando meu tempo, eu só vou concluir aqui. A gente vai continuar na questão da preocupação. E aí a gente vai falar da preocupação, medo e ansiedade. Tá bom? Semana que vem a gente vai... no próximo domingo a gente vai estar seguindo dessa forma. Tá joia? Mas só dando aqui uma... Não, já vou terminar a preocupação hoje. Que aí a gente já começa no medo, falando de medo na semana que vem. A palavra fala assim... Eu vou ler toda a passagem para vocês, porque a gente começou uns 10 minutinhos a mais. Eu vou ler toda a passagem para vocês e vocês vão ver como que é essa questão. Por favor, enquanto eu vou estar lendo aqui, você não precisa abrir também não. Você presta muito atenção nessa palavra, porque eu vou falar do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha estão os códigos mais profundos da Bíblia Sagrada. E fala assim... Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar, e desprezará, de amar a um, deixa eu pegar a Bíblia mais para perto aqui, senão não vai. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a riqueza. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, não andeis preocupados. Não andeis preocupados.
Glória a Deus. Não andeis preocupados pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus está falando assim, eu vou usar o exemplo das aves do céu para vocês. Jesus está falando assim, olha lá as aves, tá vendo? Elas não plantam, não trabalham, não fazem isso, não fazem nada disso. Deus não está falando para a gente não trabalhar, pelo amor de Deus. Mas ele está falando, eu não deixo faltar nada para ela, para essas aves. E você acha que eu vou deixar para você? Jesus está falando isso. Você acha que eu vou deixar faltar para você? Amados, eu entendo que quando a gente se preocupa, quando a gente duvida, quando a gente passa por qualquer situação assim, amado, a gente está duvidando do nosso Deus. A gente está duvidando do nosso Deus. E eu vou só contextualizar com a primeira parte, que algumas pessoas entraram depois. Mas o contextualizar com a primeira parte que eu quero aqui é assim, a gente tem que se perdoar quando a gente errar, não tem essa de, eu vou me culpar porque eu não... Não é isso que eu estou falando. Quando você errar, você tem que se perdoar, assim como você tem que perdoar o próximo. Mas o que eu estou te falando é, não fica preocupado, não se preocupa com pandemia, não se preocupa com essas coisas. O que te faz você se preocupar? Dúvida, medo. Mas a pandemia está vindo e ela pode levar algum dos meus. Irmão, o que a gente vai fazer, amado? A morte faz parte do processo. A morte faz parte do processo. É dolorido, é ruim, é uma ferida. Quando alguém próximo morre, eu fico meses para me recuperar. Mas faz parte do processo. E isso não pode fazer com que a gente perca a nossa paz. Que a gente perca a nossa paz, amados. E aí a palavra do Senhor continua, 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todas as suas preocupações, qual de vós acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao que vocês vestem, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então a palavra do Senhor está falando assim, o 31, não andeis inquietos, pois dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro, aí esse daqui é a necessidade. Essa tem que ser a preocupação. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo aquilo que é certo. Quando a palavra do Senhor fala, busca o reino de Deus e a sua justiça, faça o certo, faça o correto. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então a palavra do Senhor, amados, louvado seja o nome do Senhor, ele está falando para a gente assim, homens de pequena fé. Todas as vezes que a gente se preocupa, a gente está sem fé. Todas as vezes, amado, todas as vezes que a gente se preocupa, a gente está sem fé. E a palavra de hoje é, levanta o escudo da fé. O seu Deus nunca falhou com ninguém na terra.
Não existe ninguém no mundo que possa falar: Deus, o Senhor errou comigo. Ele não vai errar com você. A nossa preocupação precisa ser o reino de Deus, e tudo aquilo que é correto. Eu estou fazendo é certo? O que eu estou fazendo é segundo a vontade de Deus? O que eu estou fazendo é um direcionamento de Deus? As demais coisas não é com você, amado. As demais coisas não é comigo. As demais coisas é com Ele. Muitas vezes a gente vive ali na superfície sobre o controle da situação, mas a gente não controla nada. A gente é soldados de Deus, que Deus envia para diversas guerras. A gente tem aí a Cátia e meu tio, que saíram lá do interior de Minas e foram guerrear lá no sul do país. Através de uma direção que Deus deu para eles, vão para lá. E o que vai sair disso tudo? Vai sair benefícios, empregos para diversas pessoas, bênçãos para diversas pessoas. E o que tem em tudo isso? A gente precisa entender, amados, que Deus é quem governa sobre as nossas vidas. Deus é quem governa sobre nós, sobre o nosso coração, amados, sobre as nossas vidas. Não se preocupa. Sabe por que você fica preocupado? Porque você está colocando a mão aonde não é para você colocar, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você e você está tentando colocar a sua mão, por isso você fica preocupado. Ai, a pessoa pode me trair. A pessoa pode me trair. Isso não tem nada a ver com você, o que você pode fazer? Ai, meu filho vai para o mundo das drogas, vai não sei o que você pode fazer, amado? A única coisa que Deus falou para Marta e para Maria é uma coisa só que vocês precisam se preocupar: em fazer aquilo que é correto. Buscar a justiça de Deus é a única coisa que nós temos que nos preocupar. As demais coisas, amados, elas serão acrescentadas na minha e na sua vida. Tira a sua mão da onde não cabe ela, porque isso vai fazer mal para você mesmo. E a melhor coisa que a gente faz, descansar em Deus, descansar no Pai. Confia em Deus, por favor. Confia em Deus. Vixe, eu coloquei um por favor aqui. Mas por favor, confia em Deus. Para de sofrer porque as coisas não estão dando certo, porque é isso, porque. Para de sofrer, para de ficar preocupado. Porque isso não diz respeito a você. Quando vai chegar a vacina, não diz respeito a você. Ah, mas vai morrer alguém, não diz respeito a você. Você vai fazer o quê, amado? A palavra do Senhor fala para a gente fazer aquilo que a gente pode, aquilo que é certo, a gente vai lá e executa, a gente vai lá e faz. Diferente disso, querido, é só preocupação. Salomão fala: tudo é vaidade. Eu tive preocupação de ficar rico, eu tive 1000 mulheres, eu tive isso, eu tive aquilo, eu fui considerado a pessoa, e no final da sua vida ele disse assim: tudo é vaidade. Foi o que Salomão disse. Tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Tá bom, querido? Amado, semana que vem eu vou orar agora por vocês. Se você tiver algum pedido de oração, já pode colocar aí. Só para finalizar, Deus é muito bom. Deus é muito bom, muito bom, muito bom. Só tenho a agradecer a esse Deus maravilhoso por todas as palavras que Ele tem dado para a gente tem sentido. Só para finalizar, essa ministração aqui, a gente está fazendo por conta da pandemia, né? Está em lockdown São Paulo, e aí a gente resolveu fechar a igreja também durante esses 21 dias, né? Vai acabar sendo aí uns 3 domingos, e a gente vai estar fazendo lives, e essas lives elas vão ser direcionadas à mente, vai ser direcionada ao momento que a gente está passando. Hoje eu falei sobre dúvida e preocupação,
Semana que vem a gente vai falar referente a medo e ansiedade, tá bom? Então, todas elas nós vamos vencer com o escudo da fé. A gente vai dar aqui o que a palavra fala a esse respeito, para a gente levantar o escudo da fé, tá bom, amados? Então, Deus te abençoe, Deus derrame das ricas bênçãos sobre a sua vida, que sua vida seja tremendamente abençoada daqui para frente, se você está aqui com a gente ou não, que a sua vida seja tremendamente abençoada e que essa semana seja uma semana cheia de vitórias e zero preocupação, zero dúvida, apenas confiando naquele que nos enviou, confiando naquele que cuida da gente. Deus sabe o que é melhor para você, nem você sabe o que é melhor para você. Amém? Deus é que sabe. Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento. Obrigado por todos que estão aqui. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de ministrar a sua palavra. Abençoa, Senhor, a vida de todos os meus amados irmãos que estão aqui. Derrama da tua unção e da tua graça. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos nós, Pai. É que eu te oro e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus te abençoe. Se você quiser se despedir aí do pessoal, pode se despedir. Já vou encerrar a live. Semana que vem nós estaremos aí falando mais da palavra de Deus, entregando mais de Deus para você, para sua família, para sua casa, tá bom? Amém, amados. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima.